Muito bem. Retornamos já com o corte num ponto bem avançado, onde as coisas já foram se completando, mas esta imagem que vocês veem na tela é a imagem, então, de um corte na fase de base, com todas as informações necessárias à sua compreensão. Uma alteração que foi feita é a mudança relativa à direção do caimento desta água de telhado, que antes estava dividida nesse sentido. E agora se decidiu por colocar uma calha central para que todos os caimentos aconteçam nessa direção, descarregando neste ponto para pontos de captação nessas regiões, fazendo um menor comprimento para termos a menor altura de telhado. Trabalhamos com telhas metálicas, para os quais desenvolvemos um padrão, que também vai ser disponível para vocês, com perfis metálicos dando suporte a essas telhas, né, chamada telha sanduíche, como vimos na nossa apresentação, uma situação semelhante a esta aqui. Muito bem. Então, agora, né, feito esse desenho, as medidas vão ser entregues também para vocês, né, poderem pesquisar um catálogo. Nós temos aqui reservatório, né, no sentido, né, sempre no menor sentido, para ter menor ponto de telhado, o desenho de uma calha com rufo na parede. Isso, né, os rufos são os arremates desse telhado com relação à calha, né, que isso também já vimos, né? Então, a calha, né, aqui os rufos laterais, né, dessas calhas, né? Então, no final, né, e no arremate das calhas precisa ser rufado. Muito bem. Então, isso posto, nós vamos apresentar essas, né, medidas e algumas coisas que foram feitas aqui com coisas que já sabemos, né, como fazer. Todos esses elementos são blocos que também serão fornecidos, né, blocos das pistas, né, com a possibilidade de edição, né, de um lado para o outro, de um lado para o outro. A mesma coisa com este lavatório, né, de um lado para o outro, podendo fazer um ajuste, né, de acordo com a profundidade do balcão, né. Isso é bastante útil. E o uso do grupo. Vejam que para essas esquadrias que foram incluídas no decorrer do processo, né, para eliminar a parte da escada, vejam que ela está toda separada, né, nos pontos onde há o encontro com o corrimão, né, com o guarda-corpo, na verdade. Mas ela voltou a ser colocada como um grupo, porque não faz nenhum sentido termos essas linhas todas aqui separadas, né? Essa janela não tenho mais. Então, se eu selecionar aqui e deletar essa janela, sai tudo, não fica nenhuma linha perdida. Por isso, aconselhamos usar grupo. A mesma coisa feita para as janelas do banho. Recomendamos usar linhas bem finas para o que está no fundo. Então, mudar para uma espessura menor, né, menor que nós tivemos, 254. Ela pode ser bastante útil nesse processo, né, para não se confundir com o corte. Então, isso podemos alterar, né, essas propriedades aqui para ficar uma linha bem fina, né? Então, isso tudo vai dando qualidade ao desenho e vocês vão escolhendo essas tonalidades, essas preferências, né? Podemos copiar,
né? Quando temos grupos, então, de um pavimento para o outro, o que está num pavimento pode ser copiado para o outro. Então, isso é bastante útil trabalharmos. Desculpe, perdão, não saiu a letra P. Copy. Então, ó, quando não temos grupos, ó, temos que fazer essa seleção em vários pedaços. Ó. E aí trazemos para a parte de baixo. E então podemos editar. Ó. A janela está com grupo. Nós desagrupamos. Realizamos as operações então de corte das linhas que não devem ser vistas. Aqui é a vista, que é uma sobreposição dos vidros do box. E então voltamos a agrupar o que deve andar sempre junto. Que deve estar sempre junto. Então, grupo, muito bem. Né? Então, aqui está. Desenhado um corrimão, uma escada, um guarda-corpo na parte superior, janelas que foram incluídas aqui, que são os mesmos modelos delas, centralizadas nos patamares, e nós então temos o corte finalizado. Esse corte agora está pronto para receber as informações. Isto aqui é o construto ou o arquivo base do corte. E mais nenhuma informação é necessária. Trataremos de colocar as achuras, os textos, as cotas e ensinaremos também como fazer detalhamentos a partir das visualizações deste arquivo em um arquivo de vista, que é um próximo arquivo que nós vamos gerar a partir da forma de trabalho que adaptamos para o AutoCAD Architecture. Então, vamos retomar esses pontos. No segmento deste vídeo, os cortes e as plantas não aparecerão mais com as linhas de construção, né, que são essas linhas aqui. Então, na retomada, né, nós já teremos escondido essas linhas. Em 1, 2, 3 e já. Bem, nós realizamos então a construção, né, das plantas, né, dos cortes, né, montamos os construtos, os arquivos de base. E queremos agora estruturar as views. As views vão ser os arquivos onde nós colocaremos as informações textuais, os símbolos, as cotas, todo o arcabouço de informações necessárias à leitura do projeto, né, por um usuário que vai pegar uma folha impressa ou que vai ler na tela de um computador a partir de um documento PDF, por exemplo. Então, como funciona isso? Reunidas então todas as plantas e cortes que foram desenvolvidos, eu vou uni-las, eu vou juntá-las de forma a poder então criar essa estrutura. Vamos começar pela mais simples. Nós vamos começar pela vista da planta de locação. Então, da planta do terreno, na posição que desejamos apresentar, poderíamos desejar outra, norte verdadeiro, qualquer uma dessas. Nós vamos então criar um novo arquivo. Então, foi criada uma estrutura aqui de categorias, né? São essas pastinhas que estão aqui. E vamos criar então uma estrutura para o arquitetônico, as vistas do anteprojeto. Então, foi criada a estrutura da árvore e agora nós vamos criar uma nova vista geral, New View DWG. Ele abre uma caixa de diálogo porque o AutoCAD Architecture ele tem uma parte 3D que geraria essas plantas e cortes a partir de seções. Mas nós estamos explorando um trabalho em
2T. Que nome deve receber aqui? O mesmo nome que nós trabalhamos no projeto. O nome do projeto, ele é do arquitetônico, está na pasta do arquitetônico, faz parte do anteprojeto e é a planta, desculpem, e é a planta de locação, a sua view, a sua vista, pode usar o termo em inglês ou em português. O arquivo de template, eu vou usar o mesmo arquivo que eu venho usando já para os outros exercícios, né? O NBR 13531 ou o template folha. Qualquer um dos dois que vocês desejem utilizar servirá. Avanço, como eu falei, ele é para a parte 3D, então basta que eu siga adiante, eu não vou unir para que ele faça automaticamente, e ele vai abrir o arquivo view. Então eu vejo uma diferença entre o de locação, que é só a geometria, e o de view, que vai receber todas as informações. Que plantas eu vou trazer para cá? Que plantas eu vou juntar aqui para montar essa view? Nas layers, então, de referência, referência 1, a primeira e mais importante é a planta de locação, que agora não é mais um overlay, não é mais uma sobreposição, ela agora precisa ser anexada a esse arquivo, ela precisa fazer parte do arquivo. Então eu vou usar o attach. Muito bem, ela caiu neste ponto, me dando os limites do terreno e a linha, então, de recuo legal. Na próxima referência, eu vou trazer a planta de cobertura, também como um attach. Eu preciso deixar ela dentro desse arquivo e que ela seja transportada junto desse arquivo para o arquivo de folha. Então, attach, se tudo está ok, cai tudo no ponto certo, no ponto correto. Agora, o que tem importância para mim? Agora eu vou definir a escala anotativa. A escala anotativa. No caso, 1 para 200. E a partir dessa escala anotativa é que eu vou colocar os textos e as informações sobre esse telhado de acordo com a norma. Vamos então buscar, por exemplo, a questão das cotas. Como primeira informação, vamos no anotar e vamos escolher um estilo de cota que foi fornecido nesses templates. Então, nós temos aqui o estilo de cota. Eu vou tratar de criar um novo aqui, com base nesse estilo de cota, que eu vou chamar de estilo cota 2021, que começa por essas configurações e ele é anotativo. Isso significa que ele vai se adaptar à escala escolhida. Então, continuo e vou revisar estas informações. Muito bem. Nos símbolos, esses símbolos eles são aceitos, né? Como as diagonais são aceitas, mas também a NBR 6492, agora de 2021, aceita outros símbolos, conforme já mostramos também em vídeos anteriores. O formato do texto, que usa o cota e a sua altura, 2.5, que também está de acordo com a norma. A localização está toda ela de acordo, e aqui nas unidades é que a norma trouxe uma modificação no padrão. Ela não pede mais a supressão dos zeros à esquerda. Então, não tem mais supressão de zeros. Os zeros devem ser apresentados. Então, nós vamos dar um OK aqui. Vamos dar um fechar. Certo? E vamos usar este
estilo de cota. Uma layer destinada a isso, que é a layer de cotas. Se vocês quiserem, layers podem filtrar então as layers para as layers que estão sendo aplicadas, que estão sendo usadas, ou ao salvar essa lista, vão aparecer os filtros para filtrar com relação a layers que não sejam usadas nas referências. Então agora é só cotar. Isso é uma frase perigosa, costumamos dizer, porque cotar envolve estudar o que deve ser cotado. Então nós vamos partir do geral, do particular para o geral.